favor, alguém me lembre, porque vocês sabem que a minha memória é uma vaga lembrança. Eu falei com a Cecília. Quem disse, Cecília, que eu lembrei? Ó, passou. Bom, vamos lá. Ainda bem que a Vanessa, eu falei, mas depois você assiste o vídeo. Que vídeo, né? Só que não assiste o vídeo, não. Tendo em visto bem. Foi aí que eu parei, tendo em visto bem? A moral dos espíritos, é isso? É. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Eles nos ensinam, os espíritos superiores, né? Que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades humanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Então, quando ele diz aqui que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades humanas, então é assim, eu quero me desprender da matéria. Então, a partir de hoje, eu sou uma pessoa desmaterializada, minimalista espiritual. É assim? Acontece desse jeito? Então, a gente sabe que é um processo. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Até no desprendimento da matéria. E é interessante que a gente vai ver que aos 80, acho que não tem ninguém aqui ainda de 80, né? Mas já estamos projetando essa ideia, porque pelo menos é o que a gente vê em pessoas que já chegaram, muitas delas aos 80, são pessoas muito mais desmaterializadas, desvinculadas das questões materiais do que eram aos 20 anos. Então, até mesmo o processo do envelhecimento, né, é um processo que nos ajuda nesse trabalho que não é fácil, da gente se desapegar da matéria. É muito. Porque não vai mexer só com a nossa mente, mexe com a nossa química também, né? Mexe com a nossa química. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ok. Vejamos então a partir daqui. Tudo bem? Posso continuar? Ok? Tem alguém com o microfone ligado, hein? Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado. É desmascarado no mundo dos espíritos e somos desmascarados aqui pelos espíritos, ok? A gente só consegue se enganar aqui, entre encarnado, mas eles lá nos leem de capa a capa. A gente não pensa que a gente está enganando espírito nenhum, porque a gente não consegue enganar nenhum, nem superior nem inferior. Porque a nossa vida, literalmente, mental é um livro aberto, já que nós temos o quê? As formas pensamento, tá? Vamos lembrar da história em quadrinhos. Quando o personagem da história em quadrinhos pensa, ele tem aquelas bolinhas e tem aquele balãozinho, que é assim, não é isso? Que mostra o pensamento dele? É exatamente assim que funciona o nosso pensamento. Então, se alguém está pensando que vai encontrar com seu amor de noite, aí fica assim, tum, eu abraçando meu amor à noite. Se eu estou planejando um assalto ao banco, é isso que vai aparecer no balãozinho. Então, fica fácil de eles verem o que a gente está pensando. É por isso que Jesus diz que o adultério acontece no pensamento. Porque o pensamento tem energia. No momento em que eu projeto, eu e o vizinho, eu estou vitalizando aquela imagem ali, porque pensamento é energia. Então, a situação ela está acontecendo na minha vida mental. Né? E a gente deve ter atenção também sobre essas coisas. Vejamos então.
Ensinam, finalmente, os espíritos superiores que no mundo dos espíritos, nada podendo. Ah, sim, eu já li. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Quer dizer, ele vai descobrir que elas estão descobertas, porque já estavam descobertas antes dele chegar lá, né? Só que ele não sabia. E que a presença descobertas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, não apenas àqueles para com os quais nos endividamos, né, que seriam exatamente os nossos credores. Quando os nossos credores nos perdoam ou nos entregam a Deus, eles se libertam de nós e seguem seu caminho, né? Com a mente no futuro. Isso é o ideal, correto? Isso é o ideal. Me fizeram mal, mas na verdade ninguém faz mal a ninguém, porque existe a lei, correto? Então quem me faz mal à sua própria consciência. Agora, se eu não perdoar, eu não estou entendendo que ele foi lá e resgatou a minha nota promissória. Eu deveria até ser grato a essa pessoa, né? Eu disse assim, agora tá contigo, que nem pique pega, né? Agora tá contigo, tchau, e vai embora. Aí a pessoa não entende esse fluxo, e aí não perdoa, e vai lá, persegue, cobra. É o credor. A lei permite. Mas vai criar uma algema para esse credor, que é a obsessão. Lamenta-se muito mais o papel na obsessão do obsessor do que o obsidiado. Por quê? Porque o obsessor é a vítima, muito bem. Li seus lábios, viu, Thelma? É a vítima. O obsessor é a vítima. Então lamenta-se muito mais esse. Por quê? Porque ele já estava liberado da situação. Ele que fosse embora, já está livre, segue para a luz, segue sua vida. Então a gente lamenta que a pessoa fique ali. Vamos lembrar daquele caso de dramas da obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? O caso do judeu, que ficou 400 anos, ele e os filhos, obsidiando aqueles que os torturaram e mataram. 400 anos, gente, são 4 séculos. E quando ele percebe, porque ele não percebia, ele usava as roupas da Idade Média, não é? Ele e os filhos, e quando ele se deu conta, ao final daquela situação, quando chegou a filha, que também foi morta, que tinha seguido o caminho dela, e ele acorda, né? Porque é quase como se entrasse num transe, uma obstinação, obsessão. E aí ele percebe o contexto da realidade, o quanto o mundo havia mudado. É tão triste você perceber como seria a palavra? Decepção? O desconsolamento de tipo, como que eu perdi tanto tempo? Porque é tempo, né? Aliás, Emmanuel diz que tempo é a única perda real, é o tempo. 400 anos numa obsessão. Então, nessa relação fica ali o obsidiado, não é? Com os seus débitos, com ou sem obsessor que lhe faça cobrança. Infelizmente, quando a pessoa faz mal a muita gente, fica difícil que todo mundo perdoe e siga o seu caminho, né? Quando é um só, né? Até dois, né? No caso do judeu eram três, né? Mas imagina quando são muitos. Um senhor que teve muitos escravos, aí é muita gente, às vezes, para pacificar, né? E para esclarecer isso tudo. Então, mas Deus se incomoda com isso? Não, porque nós somos imortais e a única coisa que a gente precisa é tempo. E tempo é o que não nos falta. Nós temos todo o tempo do universo, não é nem do mundo, nós temos todo o tempo do universo. É claro, lembrando aqui de. Estou tentando lembrar o nome dele, que é o nome da história. Do judeu é o desalento da pessoa perceber o tempo perdido, porque tempo tem, né? Cada um faz livre-arbítrio o que quiser com o tempo que tem, mas tem que aceitar as consequências disso, né? E aí ele diz: tudo bem, gente? Alguma questão?
estado de inferioridade, de superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Ah, sim, importante. Além do mal que eu faço, existe um outro tipo de ligação que me deixa dependente de espíritos inferiores no mundo espiritual. Quando eu faço mal a alguém, eu fico devedor, vamos dizer assim. Podem se criar laços se ela não me perdoa. Não me perdoa, pode se criar laços. Mas existe um outro tipo de laço também que é criado, que é quando eu participo de grupos, por exemplo, uma casa espírita, por exemplo. Os trabalhadores da casa espírita, encarnados. Existe uma equipe desencarnada, não existe? Existe. Se um trabalhador daquela casa espírita desencarna, muito naturalmente pode acontecer de alguns desses amigos espirituais da casa espírita irem lá ajudar, não é? Vão ajudar aquele trabalhador que está desencarnando, vão recepcioná-lo, acolhê-lo, não vão? Por quê? Porque ele estava ligado àquele grupo. Então, ele já entra na espiritualidade com o acolhimento daquele grupo. Imaginemos que, ao invés de ele ser um trabalhador da casa espírita, a Thelma já está rindo, né? Já está imaginando, né? Que ele seja um traficante de um grupo lá, de um morro X. Já pertencia a uma facção aqui, não pertencia? Só que essa facção, como a gente viu, né? Que aqui é uma cópia de lá, essa facção existe lá. Então, se ele morrer, o que vai acontecer com ele? Vai o pai e a mãe dele acolhê-lo no mundo espiritual? Ele já vai ter gente esperando ele. Por quê? Porque existem laços que já o prendem mentalmente, porque são laços mentais, que o prendem mentalmente a esses espíritos. Uma outra situação, pessoas que fazem tratos com espíritos. Você se pergunta, mas espírito não bebe, espírito não fuma, não é isso? Por que as pessoas fazem oferendas de bebida e fumo para espírito? Porque eles são muito materializados. Eles vão dizer assim, tá, vai acreditando nisso. Porque eles vão criando o quê? Elos. Elos mentais com aquelas criaturinhas desavisadas que estão achando que estão tirando vantagem pagando R$2 num espumante. É muita ingenuidade. O que você está fazendo? Você está criando elos. Você está criando vínculos. São vínculos positivos? A gente deve pensar e investir nisso? Não. Melhor que a gente tem é investir o quê? Nos nossos vínculos com o alto. Com o nosso anjo guardião, com os espíritos benfeitores. Esses vínculos. Se envolvendo no máximo de bem que a gente puder. Mas eu não tenho tempo de pegar uma tarefa. Tarefa a gente tem mais que sobrando dentro de casa, não tem? Nossa primeira tarefa, primeiro se harmonizar consigo mesmo. Porque a qualidade da minha harmonização comigo vai ser a qualidade da minha harmonização com o outro. Então, quanto mais eu estiver melhor comigo, amar o próximo como a si mesmo, melhor eu estarei com o outro. Mas o meu próximo mais próximo está dentro da esfera do meu lar. Outra coisa que essa quarentena nos mostrou. Tipo assim, você tem que ter distância, como se diz? Distanciamento social, 2 metros, né? Mas se você tiver em família, você pode ficar junto, certo? Em família você pode ficar junto. É isso aí. Então, essa quarentena não nos livra da família. Você pode se afastar de todo mundo, mas da família não precisa, pode ficar todo mundo juntinho, porque é a família, né? Então, é isso. Veio para isso, veio para fazer isso. Pegar aqueles pontos lá do crochê, né? E fazer aqueles pontos de ligação. Com os quadradinhos, né? Mas na almofadinha, a família, aquela almofadinha, que os quadradinhos estavam tudo separados. Aí veio a quarentena e veio costurando os quadradinhos. Continuando. Ih, faltou um minuto, é isso? A gente vai terminar o item 6 hoje. Fácil.
Certo. Tudo bem? Podemos adiante? Mas eles também nos ensinam, os espíritos superiores, que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Então é o quê? Se eu enfrento as minhas expiações, que é o quê? O retorno da prova que eu falhei, ela vai voltar. E aí, quando eu a enfrento, eu a supero, lidando bem com ela, coisa que eu não fiz no passado, usando bem meu livre-arbítrio. Então, desta forma, eu deixo ela para trás, eu a supero e vou para novas provas que estão à minha frente. É assim, simples assim. Eles nos ensinam isso, que não há faltas irremissíveis, porque antigamente tinha o quê? Inferno eterno, não tinha? A pessoa errou, ficava ardendo lá para toda a eternidade. Acabou, não tem isso. Acabou não, nunca teve, né? Mas agora ficou claro que é assim. O homem encontra o meio de consegui-lo. Consegui o quê? Nas diferentes existências? Que possa apagar. Conseguir. Gente, cadê o singular disso aqui? Mas eles nos ensinam que não há faltas irremissíveis. A expiação é isso? Não, não é. Não posso apagar. O homem encontra meio de conseguir. Ah, sim, conseguir o feito, né? Conseguir fazer isso. Apagar as provas, quer dizer, apagar as faltas através da expiação. Então, o homem encontra meio de conseguir isto nas diferentes existências que lhe permitem avançar, segundo o seu desejo, livre-arbítrio, né? E seus esforços na senda do progresso rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. Então, muito bem destaca aqui, na verdade, Kardec coloca tudo entre aspas, porque esses são os ensinos dos espíritos, né? Que ele está simplesmente resumindo, né? Kardec coloca aqui que isso não tem que ser conseguido em uma só existência, ok? Vai levar tantas existências quantas as que a gente levar. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vamos agora, semana que vem, às objeções que se lhe opõem, tá? Agora vamos começar a tratar de objeções. Então, começaremos a semana que vem. Deixa eu ver aqui. Já é mês que vem, né? Já é junho. Dia 3. Dia 3/6. Certo? Então, agora eu vou desligar essa meia hora, esses 25 minutos.